pede com fé. A fé só vem através de ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Então, nesta manhã, através do ensinamento, do estudo que teremos, a nossa fé está sendo acrescida para conquistarmos o que o Senhor Deus tem para nós. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando pela live. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa última aula, né, da Escola Bíblica deste ano de 2022. Estamos aqui falando um pouco sobre o texto de Gênesis. E é muito bom a importância, é muito importante, irmãos, a presença de vocês, que estão nos acompanhando. Aqueles que estão com dúvida, ficou com dúvida também na aula passada, porque a aula passada nós folhamos bastante a Bíblia e tentamos explicar coisas maravilhosas, irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos traz. Terminamos com a formação do homem, falando um pouco sobre a formação do homem, falando um pouco sobre a formação da mulher. E aí hoje nós vamos entrar naquela parte da Bíblia, na qual nós vemos por que existe tanto mal no mundo, por que existe tanta discordância, por que tanta coisa ruim acontece no mundo até os dias de hoje. E nós vamos ver também que desde lá de Gênesis, irmãos, nós já vamos ver ali uma promessa a qual o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele fez ali e ela está se reproduzindo e vai ter um final aí louvável para a glória de Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Os microfones acho que estão por aí também. Aquele que estiver com dúvida, por favor, levante a mão. Hoje nós vamos folhear bastante a Bíblia, irmãos. Peço que os irmãos estejam com a Bíblia aberta, porque nós vamos entrar nos versículos para conseguir compreender algumas coisas. Deixa eu já colocar aqui na aula. Lembrando os irmãos que o Igor ele me pediu para formalizar a aula e deixar na live. Eu vou estruturar a aula depois certinho, tá, irmãos? Porque eu fui montando ela aqui. Aí eu só consegui montar os slides da criação, da foto das criações até o sexto dia. Mas aí agora eu vou formalizar aí a aula certinho. Aí eu passo para os irmãos aí em PDF para ficar melhor gravado na mente dos irmãos. Amém? Então tá. Irmãos, desde o primeiro dia da nossa aula, eu falei para os irmãos aqui que a Bíblia ela tem uns tributos, não é isso? Que nós conseguimos entender e temos que ficar fidelizado com o que a Bíblia significa para nós. E eu falei alguns nomes da Bíblia. Vocês lembram o que a Bíblia ela tem de tributo para nós? A Bíblia ela tem que ser o que para nós? O que mais? Vamos lá, né? A Bíblia, eu vou falar, irmãos, para a gente conseguir gravar isso, porque isso ajuda muito, muito, muito a nossa regra de fé, tá? Vamos lá, a Bíblia é inspirada. Por que a Bíblia é inspirada, meus irmãos? Isso mesmo. A Bíblia, nós temos que acreditar que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, irmãos. Ela é uma palavra inspirada por Deus. Tá? Ela tem que ser uma palavra inspirada por Deus, porque aí você começa a concretizar aquilo que a Bíblia significa para nós, tá? E depois ela é infalível. Por que ela é infalível? Porque ela não tem falhas, tá? Eu falei isso para os irmãos, eu creio que eu acho que o pastor Ronaldo ano que vem vai entrar um pouco nessa parte de contemporaneidade aí. E hoje a Bíblia ela está, como posso dizer, para alguns estudiosos aí do século 21, alegam que a Bíblia já está muito defasada, né? Ela precisa se atualizar com o mundo, né, irmãos? E felizmente aí nós sabemos aí que a Bíblia ela já é atualizada. E eu falei a cerne frase do Billy Graham, falei para os irmãos, né, que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã, né? Então, quer dizer, antigamente era jornal, né? Passava a madrugada inteira rodando notícia para vir no outro dia. E a Bíblia já era mais atualizada do que a notícia de amanhã. Hoje, irmãos, a Bíblia é mais atualizada do que o que você vai ver no Instagram amanhã, no Facebook ou coisa parecida. Então a Bíblia ela já é atualizada. Então ela é infalível porque ela não contém falhas. E a contemporaneidade ela quer colocar falhas na Bíblia, falhas onde não existe, irmão. Então nós temos que acreditar que a Bíblia ela é infalível. E ela é inerrante. Por que ela é inerrante? Porque ela não contém erros.
não contém erros, tá? E ela é eterna. Por que ela é eterna, irmãos? Porque nós vemos que ela tem um começo, ela tem um meio e ela vai ter um fim. E ela é eterna porque a palavra dela está se cumprindo. E ela vai se cumprir a eternidade nas nossas vidas. Amém? É só para recapitular, irmãos, porque quando nós estivermos aí conversando com muitas pessoas aí que querem, né, perguntas sobre a Bíblia, explicações sobre a Bíblia, é importante, irmãos. Como também é importante, eu falei para os irmãos, nós afirmarmos que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, e principalmente Gênesis, tá, irmãos? Porque Moisés, ele escreveu Gênesis, ele escreveu Êxodo, ele escreveu Números, Levíticos e Deuteronômio. Sempre nós temos que lembrar disso, irmãos. E por que a autoria de Moisés ela é confirmada? Porque eu falei para os irmãos, todo o Pentateuco fala sobre Moisés, depois os profetas vão falar sobre Moisés, depois Cristo vai falar sobre Moisés, e logo em seguida os apóstolos vão falar sobre Moisés também. Tanto que a gente conhece como a lei de Moisés. O próprio Cristo em Mateus 19, ele fala a lei de Moisés. E outra coisa que eu falei para os irmãos, Moisés, irmãos, não estava na criação. Tá? Eu vou deixar isso bem frisado, que tem algumas pessoas que ficam com dúvida. Moisés não estava na criação, irmãos. Quando o mundo era sem forma, onde a terra era sem forma e vazia, Moisés não estava lá. E aí eu falei o que para os irmãos? Que Moisés, ele teve primeiramente a inspiração de Deus, do Espírito Santo, tá? Depois, irmãos, lembra que eu falei para os irmãos que vem a história de pai para filho, que vai vindo, e ele aprendeu muito com isso também. Lembrando aos irmãos que ele não estava ainda em Canaã, quando ele escreveu aqui os livros, ele estava próximo já, né? Ele não entra em Canaã, os irmãos sabem dessa história, e ele tem um intuito de deixar essas cartas, irmão, esses livros para as pessoas que iam entrar em Canaã, para continuar a palavra do Senhor. Até aí tudo bem? Outra coisa, Moisés precisava tirar os 400 anos de escravidão do Egito dentro do coração do hebreu. Porque 400, depois de José, irmãos, nós vemos aí que o povo hebreu ficou cativo muito tempo no Egito. Então muitos já estavam adorando o próprio Deus Faraó, que eles acreditavam, Deus com letra minúscula, lógico, Faraó. Eles estavam distantes, lógico, irmãos, teve aqueles que ainda acreditavam na promessa, mas eles estavam já enraizados com o Egito dentro deles. Então Moisés, voltando, o Egito, os irmãos sabem que existia deuses, vários deuses, e o Faraó também era o Deus Sol, o Deus Munhá, né, que ele representava o Sol. E os próprios hebreus, muitos já estavam acreditando em vários deuses. Lembrando os irmãos também, que o Egito, quando vocês olham aqueles arquipélagos do Egito, tem aquelas cabeças de gato, leão, essas coisas, e o corpo do ser humano. Então ali é uma distinção entre os deuses. E Moisés, ele chama o foco do povo falando assim, não, é um só Deus que criou todas as coisas. Tá bom, irmãos? É um só Deus que criou tudo, todas as coisas. E é esse o intuito quando ele escreve o livro de Gênesis, mostrando que Deus criou todas as coisas. E é tão válido isso, irmãos, de que Deus criou todas as coisas, porque foi o cristianismo, através do cristianismo, que a ciência conseguiu se explorar todos esses campos. Porque os países que são panteístas, aqueles que acreditam que tudo é um Deus, eles tinham receio de estudar as coisas. Eles tinham receio de estudar os astros por causa dos deuses. Eles tinham receio de às vezes, estudar os animais porque era um Deus. O cristianismo tirou essa visão. Porque o cristianismo falava o quê? Se tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, então nós podemos estudar. E grandes matemáticos, irmãos, grandes filósofos, grandes homens, eles eram cristãos, tá, irmãos? Não adianta hoje a ciência falar assim, mas tem muito ateu. Mas o cerne da matemática, o cerne da física, Isaac Newton, por exemplo, eram pessoas cristãs, tá? E sai daí o estudo da palavra de Deus. Mas lógico que nós estamos lá do princípio. Mas a importância que é de nós acreditarmos em monoteísmo, em um único Deus. Porque é através dele que veio todas as coisas. Então nós conseguimos estudar a anatomia humana e por aí vai. Tudo bem, meus irmãos? Falando tudo isso, nós falamos também do homem e da mulher, da formação do homem e da mulher, e falamos que Deus, ele plantou um jardim no Éden, lembra que eu falei para os irmãos, está na Bíblia, e o ser humano também foi colocado dentro do jardim do Éden, tá? Ele foi criado fora, li para os irmãos aqui,
ele foi criado do pó, não é isso? E a água, que é aquele vapor que saía, lembra? Porque ainda não tinha chovido, a Bíblia fala, né? E entre a água e o barro, ele criou o quê? O ser humano, né? Criou o homem ali, né? E Moisés queria passar mesmo essa imagem, lembra que eu falei para os irmãos? Nós falamos bastante da aula passada sobre o Imago Dei, né? Que é a imagem de Deus. O que seria essa imagem, essa semelhança? Sabemos ali que os codinomes são iguais. E ora Moisés usa imagem, ora Moisés usa semelhança depois desse texto. Lembra que eu falei para os irmãos em Gênesis 4 ali, ele usa imagem e logo em seguida ele vai usar a semelhança. Nunca mais ele usa a imagem e semelhança, tá? E Moisés queria mostrar para o povo literalmente, lógico, irmãos, aqui nós não estamos com a mente de Moisés, tá? E nem estávamos ali com ele. Mas quando você lê a criação do homem, dá a entender mesmo que Moisés quis mostrar que Deus realmente pegou e modelou o homem, tá? Ele fez mesmo o homem assim, não podemos dizer assim, né, com mão, mas ele modelou o homem. Moisés queria passar isso para o povo, ó, vocês foram criaturas formadas por Deus, para ter a importância do Criador para nós. E aí depois nós falamos do Ruach, lembra? Que é o fôlego, né, o sopro, aquilo que sai de Deus para nós. E aí falamos dos atributos de Deus comunicáveis e os atributos que não são comunicáveis, que é o quê? Onisciência, onipotência, onipresença. Porque esses atributos o ser humano não tem. Agora, os atributos comunicáveis de Deus o ser humano tem, que é amor, capacidade de pensar, de criar e por aí vai. Ok? Falamos também da criação da mulher, da costela. Um pouco antes disso, irmãos, nós lemos aqui que tinha 4 rios ali no jardim do Éden, lembra? Eu falei, e naqueles rios tinha uma pedra preciosa que era ouro, tinha ônix e tinha é tipo de um perfume muito precioso ali. E aí eu perguntei para os irmãos por que Deus não criou o homem desses materiais preciosos, né? E por que do barro, né? E é justamente isso, irmãos, porque o barro tem tudo aquilo que o ser humano necessita. Todos os sais, minerais que a ciência comprova que existe no barro, tem no ser humano também. Tá ok? E a água, né, irmãos? Porque a água é essencial para a vida do ser humano. E a criação de Deus foi perfeita. Porque ele criou o barro, que é algo, vamos assim dizer, irrelevante. Eu costumo falar pro pessoal que é que nem a sardinha, né? Todo mundo menospreza a sardinha como peixe, mas é o peixe que mais tem ômega 3 de todos os peixes. E é o mais baratinho, né? A sardinha, e é o peixe mais rico em ômega 3 de todos os peixes. Então, é a mesma coisa o barro. Deus pegou aquilo que é mais precioso da terra e formou o homem, irmãos. Certo? E aí falamos da mulher da costela também, que a ciência fala que é a costela, né? Onde tem a iguaria do homem ali, para não ser nem maior nem menor. E eu creio que a aula do pastor, eu vou dando spoiler do pastor Ronaldo sobre o feminicídio, vai ser muito bom. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, não de feminicídio, mas da sentença de Deus sobre a serpente, sobre a mulher e sobre Adão. E vamos ver um pouquinho sobre isso daí. Feminismo. Tá? Tá ok, meus irmãos? Estão aí acordados? Qualquer coisa, levantem a mão. Eu já falei com os irmãos que eu falo muito, eu vou repetindo, mas por favor, irmãos, na dúvida, não saiam daqui com essa dúvida na cabeça. Eu já falei que ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada. Então nós vamos procurar entender se tiver a dúvida, tá? Vamos procurar entender. E eu falei também do negócio do ruach, de pneuma também, que fala na passagem tanto no hebraico, que é ruach, como pneuma, que é em grego no Novo Testamento. E é usado muito isso, tá? E lembrando os irmãos que na Vulgata Latina, eles mudam, eles atribuem também este pneuma para espírito, tá? Eles acrescentam esse espírito. Beleza? Tudo bem? Então tá. Vamos lá, irmãos. Agora nós vamos falar Gênesis 3, tá? Que é a queda do homem. Que é aqui onde nós vamos terminar a aula, porque é aqui onde fica o cerne de Gênesis aqui, tá? Gênesis 3. E aí eu falei para os irmãos o quê? Que Deus, ele criou todas as árvores. E nessas árvores, dentro do jardim do Éden, ele coloca 2 árvores, não é isso? Os irmãos sabem quais são essas 2 árvores? E a árvore do conhecimento do... Tudo bem, aí eu perguntei para os irmãos, Adão tinha consciência do que era o mal? Perguntei para os irmãos, não perguntei? Aí eu falei, Adão tinha o mal segundo a concepção de Deus. De Deus, não o mal que nós entendemos como hoje. Porque assim, irmãos, quem dava a instrução para Adão era Deus. E Deus chegou para Adão e falou assim, Adão, não coma desta árvore.
Porque o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Nessa parte, Adão falava o quê? Irmãos, entenda a concepção de mal aqui, tá? Pensa comigo, Adão chegou para Eva e falou assim, ó, não pode comer isso aqui. Porque isso aqui Deus falou que se a gente comer, nós vamos morrer. Essa era a concepção de mal que ele tinha, tá, irmãos? De alerta, de advertência, tá? Não é o mal que nós conhecemos hoje, porque ainda não tinha entrado o pecado no mundo. Tudo bem? Conseguiram compreender? E é isso que o ser humano tinha que ser hoje. Nós tínhamos que ter o mal como concepção de Deus, irmãos. De falar assim, Deus pediu para não fazer, eu não vou fazer. Porque Deus é o nosso mestre. Estão entendendo? Adão era assim. Pode falar, pastor. Nós poderíamos colocar como hoje para nós, né? A palavra de Deus diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus. É uma advertência para nós hoje, não é? É uma advertência como mal. Né? O Senhor está dizendo, se nós não tivermos santidade, nós não veremos a Deus. É a mesma coisa, se você comer desta árvore, você vai morrer. Então, para a gente poder fazer uma comparação. Estão entendendo, irmãos? Vamos pensar comigo aqui, tá, meus queridos? Assim, ó, lógico, Deus deu essa inteligência para nós, mas não para a gente fazer alegorizar tanto, tá? Mas um pouco. Pensa comigo, Deus conversava com Adão todos os dias. Todos os dias, certo? A gente fala que no entardecer Deus vinha e falava com ele, não era isso? Então tá. Tudo que Adão tinha, tudo era pela concepção de Deus. Era ou não era? Porque só Deus ensinava ele ali. Era ou não era? Então, quando Deus chega para Adão, porque a ordem nós vamos ver que foi dada a ele. Falou, Adão, meu filho, você pode comer de tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi ou não foi? Então, na cabeça de Adão era o quê? Ele conversando com a Eva, tá, irmãos? Ele chega para a sua adjuntora e fala assim, ó, Eva, querida. Que ainda não chamava Eva, né? Ele vai chamar depois, né? Mas mulher. Ele falava assim, ó, Eva, nós podemos comer de tudo, mas isso aqui não, tá? Essa parte aqui não. Estão conseguindo entender, irmãos? Esse não era a concepção que ele tinha de como errado, tá? Falou, não posso. Tudo bem? Tá bom, irmãos? Então ele tinha essa concepção de mal, mas segundo a advertência de Deus. Tudo bem? Deixa bem frisado isso, certo? Pois bem, vamos lá. Agora nós vamos no Gênesis 3, tá, irmãos? Pode deixar, irmão. A criança é... Só vou fechar a porta aqui, peraí. É o último dia, estão empolgados hoje. Ó, irmãos, eu vou fazer o seguinte, nós vamos ler. E aí depois nós vamos vindo, tá? Fazendo as ponderações, tudo bem? Vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, pergunto para vocês, aí tem um ponto de interrogação ou não? Tem, não tem? Então, logo, para nós que temos a língua portuguesa, isso significa que é uma pergunta. Prestem atenção, porque a serpente ela vai armar uma estratégia, irmãos. Uma estratégia, tá? Vamos lá. A árvore do jardim. Disse-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse-lhe Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais ou morrereis. E é interessante aqui, eu vou ler, depois a gente está falando melhor, né? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, ou vestes, né? Quando ouviram a voz de do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comereis? Então disse-lhe o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse-lhe o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio das dores dará à luz filhos. As mulheres já, né? O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara, não comereis, maldita és a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que torneis a terra, pois dela foste formado. Porque tu és o pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua esposa, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Amém? Depois aqui o Senhor ele fecha o jardim do Éden. Pois bem, meus irmãos, vamos, que não o tio já me falava, né? Vamos começar do começo. Vemos aqui uma conversa, certo? Entre a mulher e a serpente, tá? Olha que interessante, irmãos. A serpente, ela chega e fala o seguinte: mas a serpente, ela já era sagaz. A Bíblia nos diz, mais sagaz do que todos os animais selváticos, tá? Então ela já tinha aquela índole. Ela já era olhada meio, vamos dizer, de, esse bicho aqui já é meio esquisito, tá? Ela já era esse bicho aqui, que o Senhor Deus tinha feito. Disse-lhe a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Pergunto, até aqui, irmãos, a serpente falou alguma mentira? Até essa pergunta? Vamos lá, deixa eu pegar o microfone que o pessoal da live acompanha. Vamos lá, pode falar. Falou sim, porque o Senhor falou que de todas as árvores poderia comer. Então ele pegou essa verdade e distorceu ela para Eva, trazendo uma dúvida. Vai lá, pastor. É legal, é isso que eu quero, participação, irmãos. Vamos lá. Não, porque ela está falando assim, por exemplo, você pode comer, mas ele falou que eu vou morrer. Mas o significado dessa morte aí eles não conheciam. Então ficou meio na dúvida. Ali ela conseguiu persuadir e ter aquele anseio, aquela vontade. Entendeu? Porque a palavra que ela transmitiu, não, você não vai morrer. Aí ali deu aquela dúvida. Como assim? Vamos lá, ó. Pode falar. Vamos lá. Eu tô com a Ivete, porque não comereis de toda a árvore do jardim? Ó, vamos voltar um pouquinho, vamos ler o 16, 2,16. Fala o que, ó. E o Senhor Deus
lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente. Entendam comigo, irmãos. Presta atenção, o diabo, ele não fleta na nossa vida. Ele não tem meio termo. Ele joga. Ele joga. E ele joga para ganhar, ele não joga para perder. Tá? Ele faz o quê? Ele está tentando iludibriar a cabeça da mulher com o conhecimento dela. Por isso que nós temos que tomar cuidado também com os nossos conhecimentos, pensando que a partir de nós sabemos alguma coisa e não da Bíblia. Então ela vai fazer o seguinte, ela vai jogar a dúvida na cabeça da mulher, primeiro. Presta atenção. Diga, minha querida. Pode falar. E a gente vê a sagacidade nisso aí, igual quando Satanás está tentando Jesus no deserto. Eu chego lá, irmã. Se tu és o filho de a baianinha acelerada. Eu vou falar disso aí lá na frente. Mas é bem isso mesmo. É esse o fio. Irmãos, deixa eu falar algo para os irmãos. Quem já teve a oportunidade de ler todo o Antigo Testamento sabe. Todo o Antigo Testamento aponta para uma só pessoa. Todo o Antigo Testamento, irmãos. Não tem como tirar Cristo do Antigo Testamento, tá bom? Vamos lá. Boa, irmã. Guarda essa parte aí, tá? Vamos ver se vai dar tempo, mas vamos lá. Presta atenção, irmãos. Esse é o problema de nós julgarmos pensando que sabemos muita coisa. Às vezes nós somos pegos nos nossos próprios pensamentos, tá? Ela vai jogar. Presta atenção, ela fala o quê? Olha como é que ela é interessante. Se alguma versão, irmãos, estiver um pouco diferente, vamos acompanhar a versão, porque isso é muito interessante, irmãos, tá? Fala assim, ó, não, tá diferente alguma coisa, dá pra gente acertar, nós vamos ajustando. Beleza? Olha o que ela fala, ó. É assim que Deus disse. Então ela já envolveu o nome de Deus na história. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Opa. Como assim toda? Como assim toda? Vamos raciocinando, tá? Porque nós vamos vendo aqui a conversa, tá? Aí ela continua. A mulher, irmãos, na psicologia, Freud, ele fala uma coisa muito interessante, irmãos. Eu gosto de uma frase de Freud que ele fala assim, embora seja um ateu, mas ele ajudou muito. Ele fala assim, ó: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Lógico que ele pegou isso lá de Provérbios, eu tenho certeza, véio. Mas tudo bem, entendeu? Eu tenho certeza que ele pegou de Provérbios sobre a língua, mas vamos lá, ó. Vou repetir, tá? O homem, ele é dono do que cala e escravo do que fala. Percebe-se que a Eva vai falar e através da fala dela, a serpente vai... Presta atenção, vamos lá. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse-lhe: dele não comereis. Mas olha que interessante a conversa que nós podemos entender que Adão teve com ela. Porque Deus deu a ordem para Adão o seguinte, ó: não come. Aí ela já falou um agravante a mais. Ela já falou que, ó, nem tocar. Tá vendo como deve ter com certeza teve um diálogo, como Adão instruiu a sua mulher, falando assim, ó, Deus falou pra gente nem tocar. Se você tá vendo ela, sai de perto, não é nem para você tocar. E ela já fala isso para Eva, para a serpente, nem tocar nele, né? Para que não morrereis. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Pergunta minha, por que ela tinha essa certeza que eles não iam morrer? E aí, galera, eu vou jogar do ar aqui. Tinha a árvore do quê? Eles iam, lógico, aqui nós já sabemos a história, tá, irmão? Mas imagina nós, eu falei para os irmãos, né? Imagina nós lá, certo? Aqui era um fruto ainda. Era o conhecimento do bem e do mal. Tá entendendo? E existia uma outra árvore que era da vida eterna.
certo? Que nós vemos até o final lá, que depois Deus tira, não é isso? Então a serpente está jogando de acordo com o ritmo da música. Ela está falando o quê? É certo que não morrereis. Pensa comigo, irmãos. Lógico, nós já sabemos o texto. Mas imagina vocês escutando isso. Porque é muito fácil nós julgarmos a Eva. Mas imagina nós, naquele contexto. Aí começa, pô, será que eu não vou morrer? Tá entendendo? Aí, Ivetinha, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer mesmo? Olha como o diabo, ele implementa dúvida na nossa cabeça, irmãos. Eu já falei, o diabo, ele não fleta. Ele joga para ganhar. Ele joga para ganhar. Será que eu vou morrer? Começa assim. Aí vamos lá. Porque aí vai alimentando. Vai alimentando. Porque lembra, através das falas de Eva, a serpente vai trabalhando. Tá? Ela vai trabalhando. Vamos lá. É certo que não morrereis. Olha como é que ela vai jogar. O Satanás, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão o quê? Os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do... Aí, irmãos, começa a bambear. Começa a bambear. Porque de novo a serpente usa o que? Deus. E usa o que nós vemos lá em Ezequiel, o que mais era o sonho, era ser igual. Pode falar, pastor, pode falar. E ele também vai aguçar algo que existe dentro do ser humano, que é a curiosidade. Isso. Nós somos assim, a gente sempre quer saber algo além. É da nossa natureza. Então, ele pega isto, ele vai observando, porque ele tem tempo. Então ele ficou quanto tempo Ali observando o casal ali? E ele foi vendo, ele foi estudando. E ele falou, eu vou lançar aqui, ver se dá resultado. Pega essa frase, pastor. Guarda essa frase que nós vamos ver a curiosidade no 6. Aí ela fala, conhecedores do bem e do mal. Lembrando, os irmãos, repita a minha frase. O mal que eles só tinham conhecimento era de acordo com o que Deus fala. Não toca. Não toca. Tá? Não toca. Beleza? Olha que interessante, irmãos. Vendo a mulher que a árvore o quê? Era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Mas espera aí, meus irmãos. Quanto tempo ela passou por essa árvore? Quanto tempo ela e Adão ficaram conversando e falando, não, isso aqui, filho, deixa isso aí para lá. Deus já falou para a gente não tocar. E ó, aí desperta o quê? Uma curiosidade, porque agora... Deixa eu só interromper, irmão, com relação a isso. Eu acho que enquanto o diabo não vai ali aguçar, eles até poderiam passar, mas parece que você não dava tanta atenção. Não dá. Naquele período, enquanto eles não são tentados. Deus falou que não é para tocar, não vamos tocar e pronto. Andava, comia, tal, passava por ali. A partir desse momento, conforme nós lemos aqui, começo do 6. Que o adversário vem e chamou a atenção da Eva, o que é que ela viu? Ela viu que a árvore era agradável. Primeiro, agradável. Já desejável. Agradável. Opa. E podia dar entendimento. Deixa eu perguntar para os irmãos. 3 coisas, irmãos. 3 coisas que derrubam qualquer cristão: poder, sexo e dinheiro. Repito. Todos os homens, quando eu já falei para os irmãos no começo da minha aula, quando eu me refiro a um homem, eu me refiro a homem e mulher. 3 coisas que derrubam o ser humano: dinheiro, sexo e poder. Ou poder, sexo e dinheiro. Em uma dessas, o homem cai. Em uma dessas, algo está relacionado. Vamos lá. Desejável. Olha lá, a árvore era ela o quê? Agradável. Desejável para se comer. E para dar o quê? Quando você tem entendimento, você tem poder. Tem ou não tem? Aquele que se debruça para estudar, com certeza ele tem um poder, todas as aspas, superior àquele que não estuda. Concorda comigo? Agradável. Quando passa uma coisa agradável aos nossos olhos e começa a nos chamar a atenção. Não é isso? E aí começa o quê? O desejo. O desejo. E a Eva começa a sentir isso no quê?
na árvore. Porque até então, tudo era normal. Mas naquele momento, a árvore começou a brilhar melhor. Irmãos, lembra que eu falei para os irmãos? Todas eram árvores. Todas eram árvores. Todas eram árvores. Deus fez todas as árvores. Então tudo era árvore. Não é que uma era árvore. Não, ela dava um fruto específico. Mas todas eram árvores. E aquela árvore, a partir daquele momento, começou a fazer um significado na vida de Eva. Porque começou a ser agradável. Começou a ser desejável. Falou, opa, peraí. Vamos lá, irmãos. Aí vai indo, tá? Para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Pumba. Entre o que a Ivete falou. Tudo normal. Tudo normal. Fala igual o Norbert, né? Tudo numa boa. Ainda estava tudo normal. Tudo. Normal por quê, irmãos? Pergunto eu. Por que quando ela comeu ainda estava tudo normal? Então vamos lá. Isso. Deus deu ordem a uma pessoa. A uma pessoa. Lembra que eu falei para os irmãos? Os atributos que o homem tem que ser como sacerdote igual de Cristo? Sacerdote, rei e profeta. O homem tem que ser isso. Sacerdote, rei e profeta. Ô Rafa, Pode falar, Fê. eu vejo nessa parte aí também, Pode falar, meu irmão. que comeu só Eva e não aconteceu nada. Eu vejo também quando o próprio Jesus vai falar que o homem e a mulher seriam um só lá na frente, né? Isso. Mas aí nesse momento eu já vejo Deus ensinando para nós que eles eram um só. Então quando a mulher come, ainda não tinha se completado, né? Aquelas circunstâncias da totalidade. Intrínseco. Porque ele vai unir essa fidelidade lá na frente já. Ele vai unir essa fidelidade mesmo, porque quando ele formou minha mulher, ele fala, agora ambos serão uma só carne, não é isso? Exato. E é verdade, eles são uma só carne. Só que aí o Fê falou uma coisa muito interessante, irmãos. Existe um atributo, foi o que eu falei para os irmãos, tá? Não de superioridade. Lembra que eu falei para os irmãos? Deus deu atributos ao homem e Deus deu atributos à mulher. Não é isso? Não é isso? Então vamos lá. Aqui, por enquanto, nessa fração de segundo, a conversa também está só entre a serpente e a mulher. E Adão creio que estava lavrando a terra, comendo uma manga, uma pera, e estava por lá. Porque a serpente já era sargaz, irmãos. Lembra o começo do versículo que nós explicamos aqui? Bem no começo do 3, já fala que a serpente já era sargaz. Não é isso? De todos os animais selváticos. Não os domésticos. Lembra que Deus faz a distinção entre animais domésticos e animais selváticos, lá na criação. Vocês lembram disso? Nós estudamos. Aqui ele já fala o quê? Animais selváticos. E ela já era mais astuta, vamos dizer, a mais ligeira, tá? A mais esperta, certo? E é verdade, irmãos, nós vemos isso até hoje, nessas benditas peçonhentas. Mas vamos lá. E aí ela come, irmãos. Ela come. Nós não sabemos a fração de tempo, isso também não nos interessa. Desculpa, não quero soar ignorante, para não criar expectativa dentro da nossa cabeça. Mas logo em seguida que ela come, ela já entrega a quem? Ao seu cônjuge. E Adão, meus irmãos, aqui a gente apimenta um pouco a história de Adão. Por que acontece, irmãos? O homem, ele querendo ou não, ele é muito dependente também da sua mulher. Sabe? Pode falar, pastor. Então, é interessante a gente falar sobre isto, porque aí vem uma interrogação. Por que a serpente falou com a mulher e não falou diretamente com Adão? Tinha que ter o tudo. Porque foi o próprio Adão que escutou da boca do Senhor, então ele sabia exatamente as palavras que o Senhor falou e ele saberia identificar a distorção da verdade que a serpente usou. Posso apimentar mais um pouco? Eu também posso dar um contraponto? Eu ia apimentar mais um pouco. Então vai lá, Eu ia falar o seguinte, mas Adão não instruiu Eva? Vai, agora não, vamos debater, irmão. Escola dominical é isso, é então, conversa. como Adão instruiu Eva, eu entendo o seguinte. Pode falar. Tá? Vou colocar alguma coisa para a gente pensar. A mulher, ela tem uma capacidade de convencimento que o homem não tem. Que é um atributo da mulher. É um atributo dela. Ela tem facilidade em envolver o homem. Então, o adversário, vendo isto na mulher,
falou, vou atacar ela, que se ela cair, o homem cai. É isso. Sansão. Nós vemos essa característica na mulher em duas versões. A Dalila, quando vai pegar Sansão, que ela fica insistindo, e Sansão mesmo vendo, mas por falta de intimidade com Deus, ele não percebe. E não tem força o suficiente para se livrar dela. E ele vai e abre o coração para ela. E a gente vê em Esther, quando ela pega e faz jejum e busca a presença do Senhor, e o Senhor dá estratégia para ela poder livrar o povo daquela sentença de morte. Boa exemplo de Esther. Muito bom. É verdade, irmãos. Assim, Deus é perfeito ou não é, irmãos? Existe imperfeição na parte de Deus? Não. Imperfeição, desculpa. Existe imperfeição na parte de Deus? Não, né? Irmãos, Deus é tão tremendo, é tão poderoso, porque é isso, como eu falei na aula passada. A mulher, ela é como se fosse um radar de avião. Ela está olhando aqui, mas parece que ela tem olho nas costas. Ela é o atributo da mulher. Ela está ali, ó, ela está observando. O homem não, o homem é mais focal, irmãos. O homem é mais focal. Lembra, eu estou aguardando esse estudo do pastor Ronaldo. Irmãos, estão tentando de todo jeito deturpar aquilo que Deus fez de mais perfeito. Tá? Nós vamos ver aqui um pouco, nós vamos caminhar um pouco mais para frente, que eu estou tentando acelerar por causa do horário, mas homem e mulher têm que andarem juntos, com atributos diferentes. Atributos diferentes, irmãos. Não que o homem é mais que a mulher, e não que a mulher é mais que o homem, não que o homem é menos que a mulher, e nem que a mulher é menos que o homem. Nós estamos vivendo num contexto ao contrário, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos indo, que já bateu 11 horas. Qualquer coisa, irmão, nós terminamos no ano que vem. É quando que está tão longe, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ó, e continua o diálogo. Aí ela come, e lógico, Adão, irmãos, ele nem hesita. Ele nem hesita, tá? Ele nem passa pela cabeça dele naquele momento o quê? Cara, será que esse era o fruto que Deus falou para a gente não comer? Ele não hesita, irmãos. Então não tem como nós cairmos nessas curiosidades de querer mudar o que Deus já falou, tá? Então se Deus já falou na palavra dele que Adão pegou e comeu, foi isso. Porque ele acreditou, vamos assim dizer, ele confiou na sua mulher. Porque se a mulher está comendo, é óbvio que a mulher não vai te dar um... Quer dizer, depende, né, irmão? Você já vai falar, a mulher não vai te dar um prato de veneno. Cuidado, né? Se você brigar com a patroa aí, de repente. Mas é óbvio que naquela hora, irmãos, tinha a inocência. Eles estavam na inocência ainda. Então, o que ele fez? Cara, eu vou comer. A partir deste momento, irmãos, nós vamos ver a desestruturação de tudo. Tudo que era para ser perfeito, tudo que era para ser honrado, tudo que era para ser maravilhoso, acaba rachando até a promessa. Vamos lá? Então bora. Até aí tudo em paz? Tem pergunta, Marineuza? Perdão, eu pensei que a irmã tinha levantado a mão, mas ela só colocou a caneta ali. Desculpa, irmã. Desculpa, minha querida. Eu bati o olho. Vamos lá. E aí, o que ela fez? Foi lá, comeu e ele comeu também. Certo? Abriram-se, então, os olhos de... Certo. E percebendo que eles estavam o quê? Nu é sinal de vergonha. É ou não é? Para nós aqui que graças a Deus temos a cultura um pouco ocidental, tirando os índios por causa da inocência, deixar ressalva, que hoje até hoje os índios já estão com... Mas é sinal de nudez, é sinal de muitas vezes vergonha. E nós vamos ver isso depois lá em Noé. Lá em Noé, tá? Mas não vamos chegar lá também, calma aí. Perto o cinto de segurança aí. Vamos lá. E aí o que aconteceu? Eles perceberam que eles estavam o quê? Peladão, nus. Não é isso? E aí automaticamente cozeram o quê? Folhas de figueiras e fizeram cinta, né? Roupa para si. Grava bem, irmãos, essa folha de figueira, tá? Porque nós vamos fazer um contraponto lá na frente depois, tá? Essa folha de figueira é bom os irmãos
não gravarem, né? Mas guardar aí, que aí nós vamos usar depois lá na frente, tá? Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que aconteceu? Da presença de quem? Mas dá para se esconder da presença de Deus? E deixa eu te perguntar, quando a gente peca, qual o sentimento que dá na gente? Não vou nem orar, né? Não vou nem orar. Meu estado pecaminoso. Por isso, meus irmãos, nós somos salvos pela graça. Por isso, meus irmãos, que nós temos que olhar para nós mesmos. Porque se fôssemos para olhar para o próximo, nem nós seríamos salvos. Por isso que a graça é o poder de Deus imerecido para nós. Por isso nós somos salvos pela graça. Amém? Mas vamos lá. E perceberam que estavam nus, aí ouviram a voz do Senhor e se esconderam da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre o quê? As árvores do jardim. Então quer dizer, vamos se esconder, né? Quem sabe ele não vê a gente, né? Vamos lá. E chamou o Senhor a quem? A quem? O homem. Opa! Aí já começa a ter um respingo de responsabilidade. Certo? Deus chama quem? O homem. Homem. Irmãos, presta atenção. Repito, desculpa, irmãos, pode passar o tempo que for, mas eu vou repetir. Cuidado com o liberalismo. Porque muitas das vezes eles estão associando este homem já como homem é a mulher. Para menosprezar a mulher mais ainda. Cuidado, isso aqui é o homem Adão. Homem Adão, tá? Adão. E lhe perguntou, onde estás? Irmãos, eu fico imaginando essa pergunta como um frio na minha espinha, véio. Sabe? Onde estás? Porque, irmãos, quem tem culpa do cartório sabe que aprontou. Quando nossos filhos aprontam, como eles chegam para nós? Ó? Chega assim, ó. Porque já sabe que a hora do abate vai chegar. É só correr para o quarto, porque o abate vai chegar. É ou não é? Adão foi igual o Chaves, irmão. Igualzinho. Porque imagina o frio. Porque ele falou assim, cara, o que eu fiz? Porque, irmão, lembra que eu falei, o diabo não fleta? O pecado, ele é prazeroso. Até a consequência. Por isso que Deus, ele é amor, ele não é vingativo. Ele é justiça. Ele é justo. Amém? Então aí ele fica com vergonha. E aí ele vai se esconder. E aí Deus pergunta, onde estás? Ô, Rafa, Pode falar. eu vejo também que Adão, ele nunca tinha sentido aquilo que ele sentiu naquele momento. Jamais. Né? Ele nunca tinha sentido uma angústia. Nunca tinha sentido uma angústia, um vazio tão grande. Isso. Imagina, eu acho que a paisagem não brilhava mais tanto, os animais não faziam mais tanto sentido, as coisas... É interessante, Fê, porque imagina comigo, irmãos, você viver no estado de perfeição, e aí você começa a sentir algo que você nunca sentiu antes. Nunca sentiu antes. No mesmo jeito que é prazeroso quando nós sentimos a presença do Senhor, que é maravilhoso, era assim que Adão estava, com Deus toda hora. E aí a gente pega e sente aquele vazio dentro da nossa alma. Foi isso que Adão estava sentindo ali, irmãos. E aquele frio na espinha, porque Deus, ele faz uma pergunta. Onde estás? Olha Onde só, estás? né, que Pode falar, pastor. é tão profundo isso que está sendo ministrado nessa manhã. Porque a partir do momento que ele come, enquanto Eva comeu, vamos supor que a Eva deu a primeira mordida. Normal. Perfeito, era para ela normal. Quando ele dá a mordida, que ele saboreia e engole, ele já olha para ela e fala, ué, mas nós... que vergonha. Como nós não temos vergonha de ficar andando nu? Ali já começou a consequência. Ali já começou a consequência. E o negócio ficou pior ainda quando ele ouviu a voz de Deus. Eu fico imaginando, sabe quando você come aquela feijoada que não te cai bem? Aquele fruto, acho que já bateu no estômago, já começou a dar aquela dor. De dor que eu digo assim, né? Cara, gente, mudou muita coisa. Pode falar, irmão Naldo. Eu acho muito interessante quando ele se esconde, né? Ali é uma coisa que mexe muito comigo.
Porque quando você se esconde, quando você não quer ter mais a presença do Senhor, você não quer estar mais congregando, você não quer mais... É a mesma coisa que ele fez, ele se escondeu. E ali ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Isso é como acontece conosco. Quando a gente faz qualquer coisa, fala, meu Deus, todo mundo já sabe. Parece que tem uma revelação que traz, quando você está num pecado assim, bem incrível mesmo, fala, nossa, veio à tona. E ele se esconde ali. Ali, nossa, quantas vezes eu não li e já chorei. Você se esconder de Deus. Uma pessoa que sempre via, onde você está? Estou aqui. Não, ele vai arrematar a sua frase. Agora, o bom é que vocês estão tudo na frase certinha do texto. Ele arremata falando o quê? Ó? Aí ele fala, né? E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? E aí olha a resposta instantânea de Adão. Irmãos, aqui eu já fico imaginando ele já... Falou, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo. E o quê? Me escondi. Aí continua. Olha que interessante o jogo de batata quente que vai acontecer daqui a pouco. Aqui todo mundo foi criança, né, irmãos? Vocês lembram do joguinho de batata quente? Batata quente, ia rodando. Vai começar o jogo de batata quente daqui a pouco. Aí ele falou o quê? Aí Deus, daquele famoso, né, ultimato, né? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Lembrando, irmãos, que Deus, Cristo, ele não brinca nas palavras. Vocês podem ver. A gente brinca, eu costumo brincar na faculdade falando que Jesus é faca tamantina. Lembra que a gente vê no Face? Que ele não tem meio, ele não fica te alisando, não. É isso e pronto. E ele pergunta: quem te falou que estava nu? Nu? Pergunta, né? Lembrando, irmãos, quem faz uma pergunta quer uma resposta, tá? Em nenhum momento aqui Deus, preste atenção, Deus está acusando. Deus, desde o começo nós estamos aí, só está fazendo apenas perguntas, certo? Porque lembrando do escravo que fala, porque através das perguntas que Deus também vai, vamos lá, dar resposta, né? Aí ele pergunta, quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comeres? Mais uma pergunta. Olha Deus falando só nas perguntas, né? Sim, interrogando, né? Pergunta. Então disse o homem. Aqui começa o jogo de batata quente. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore. E eu... Aqui, irmãos, Adão está demonstrando duas coisas. Primeiro, a mulher. E segundo, foi culpa tua. Porque ele fala o quê? Presta atenção, irmãos, na frase se eu estou falando errado. A mulher que o quê? Então, peraí. O culpado foi quem? Ó, tu me deste. Ele está dizendo assim, olha, eu não pedi. Mas ele envolve Deus na criação, porque ele Sim. fala assim, ó, tu me deste. A mulher que tu me deste. Que tu né? me deste. Tá, calma, irmão. Lembrando que aqui ainda está no diálogo. Está no diálogo, tá? Então... O quê? Você veio na escola bíblica hoje? Tipo assim, é uma pergunta. Eu vejo como apenas uma conversa onde Entre não está ele e Deus? entre eles e Deus. É. Tipo, se nós estivéssemos lá e o Senhor perguntasse, Gilmara, quem te deu? Mas É um peraí. diálogo, mas não tipo, a culpa é do falar, Senhor Ivete. porque foi o Senhor que me deu ela. Não Calma vejo aí, assim. nós vamos Mas responder ele essa poderia pergunta. dizer assim. Nós Mas vamos ele poderia responder apenas essa dizer pergunta. isso. A mulher me deu e eu comi. Peraí. Por que ele colocou tu me deste? Não, nós vamos chegar lá. Vai lá, Ivetinha. Calma aí. Ele sabia que ele ia ter que admitir ao Senhor o que ele praticou. Então ele pegou e falou assim, eu já vou lançar logo. Eu estava sossegado no meu canto, se não viesse essa mulher, eu não tinha comido. E essa mulher quem me deu foi o Senhor. Ó, Tem quanto tempo eu legal, fiquei irmãos. aqui no jardim sem que o Senhor me desse a mulher e eu não vamos comi? voltar para a realidade aqui, ó. Quanto Presta tempo atenção. eu estava sozinho? Por que o Senhor Não, me deu ela? É interessante, mas vamos Entendeu? voltar aqui o porquê do intuito. Vamos ver. Ó. É interessante, mas vamos. Pode falar, Ivetinha. Pode. Mas
para essa atitude dele, o que eu amo é a resposta do pai. Que o pai pega e lembra para ele, tudo bem, eu dei essa mulher mesmo para você, mas eu também dei a você uma direção de como você lidar com ela. E na hora que você tinha que fazer, e você não fez. Ivetinha Tramontina, velho. Vamos lá, ó. Presta atenção, irmãos. Lembra que eu falei isso? Isso é regra básica, irmãos. Regra básica de hermenêutica do texto. Você nunca pode pegar o texto isolado e tirar a conclusão. Nunca. Você tem que olhar o contexto. E o contexto aqui dá a entender que era o jogo de batata quente, sim, porque Deus estava interrogando ele e estava encurralando ele. Porque ele já sabia, porque ele já tinha comido o que ele tinha aprontado. E tanto é então, que Deus fala... quis, sim, transferir a responsabilidade para Deus. Pode falar, Theo. Tá entendendo, irmã Gilmara? Não pode só pegar... Não, de você não aceitar, tudo bem, é um direito seu. Mas veja bem, ele não está dizendo que... como é que eu posso dizer aqui? A culpa... porque Deus faz duas perguntas para ele. Pergunta chave. E ele vai responder. Quem te mostrou? E você comeu? Pode falar, Theo. Pode falar. Eu acredito que ele já sabia também, sabe por quê? Porque a partir do momento que ele come, os seus olhos são abertos, ele já passa a ter o conhecimento. E ele tendo esse conhecimento, ele já quer tirar o dele da reta. Irmãos, quantos de nós... Agora eu vou pegar um pouquinho a irmã Gilmara, só de levezinha assim. Quantas das vezes nós pecamos e jogamos a culpa no diabo? Me diz. Você não responda para mim, não responda para mim. Não responda para mim, responda para si mesmo. Quantas das vezes nós, irmãos, quem pecou foi nós, não foi o diabo. E quantas das vezes nós queremos transferir a culpa para o diabo. Então, assim, eu entendo a Gilmarinha o direito dela de não aceitar, mas o contexto da história tá assim, aqui o clima ele tá tenso, ele não tá leve. Para Adão. Não para Deus, porque Deus ele é justo, ele já sabe. Só que o clima está tenso para Adão, então sim, ele estava tenso. Porque ele já sabia o que iria acontecer com ele, porque ali ele já estava tendo conhecimento. Porque a primeira coisa que ele fez foi ter vergonha e se esconder de Deus. Os olhos dele se abriram, como disse aqui. E por que ele se escondeu então? Por que ele já não chegou para o Senhor e falou, Senhor, eu comi. Realmente o Senhor ordenou, mas eu comi. Ele não assumiu a culpa, ele poderia dizer... A ordem que o Senhor me deu foi não coma. Senhor, eu comi. Comi. Mas calma, porque você tem que ver todo o contexto. Porque vai começar o jogo de batata quente aqui, e é assim até os dias de... Quantas a gente briga com a minha esposa e com o seu marido, você joga a culpa nele e não em você? Agora que eu falo... Tá entendendo? É porque é fácil, irmãos. A gente chegar e falar assim, não... Eu lembro que eu falei, para nós conseguirmos entender melhor, irmãos, é um jeito mais fácil que eu entendo, eu passo para os irmãos a minha experiência. É você estar lá, é você criar um teatro e você estar ali. Pensa comigo, irmãos, você está no paraíso, igual o Fê falou, estava tudo perfeito, tudo tranquilo. Você escutando aquele som de onda do mar, você escutando os passarinhos cantar, aquela paz, e de repente, começa a ouvir uns sons esquisitos. De repente você começa a perceber que você já está pelado. E o pelado, irmão, só não é a nudez, é a vergonha. É a vergonha. Porque ele fala para Deus, ele fala, Senhor, eu estava nu, mas eu me escondi. Então ali o clima está tenso, irmãos, para ele. Está muito tenso, porque é como se fosse aqueles bandidos que vão ser interrogados pelo delegado. Quem é que está tenso ali? É o delegado ou é o bandido? É a mesma coisa aqui, irmãos. O clima está pesado. Porque aqui nós estamos mexeu com toda a criação. Dali para frente nós vamos ver que vai mudar tudo. Tudo. Então vamos lá. Certo, Gilmarinha? E assim, lógico, o direito dela fala, não, mas aqui eu entendo como um diálogo perfeito. Pode entender, tranquilo, mas o bicho, o modo de dizer, tá, irmãos? Com as aspas, desculpa, eu sei que eu estou na live, né? Não tenho. Mas aqui o bicho estava pegando. Estava pegando, porque Deus falou, agora beleza, eu estou perguntando, mas já vai vir a minha resposta. Já vai vir. E detalhe, já vou antecipar, vai sobrar para todo mundo. Para todos. Tá? Então vamos lá. Aí ele fala, então vamos tentar falar igual a irmã Gilmaria aqui. Eu gostei, tá? Vamos tentar aqui. Ah, Senhor, mulher, né, Senhor? É bonitona aí que o Senhor me deu aí, ó. Comi, pô.
Comi, já era. Fazer o quê? Não, mas tô brincando, tá, irmão? Assim, só para ver que o clima tava pesado. Tá, vamos dizer assim, né, então, essa mulher linda, maravilhosa que o Senhor me deu, que é minha companheira, que me ajuda em tudo. Carne da minha carne, carne da minha osso. carne, osso dos meus ossos, que eu amo tanto, ela comeu e me deu, Senhor, e eu comi. Tava com tanta fome aqui, ó, tinha tanta fruta ali, mas eu tava com tanta fome aqui. Ela com esse carinho, com essa palavra maravilhosa, ela me convenceu. Eu comi. É bom, irmãos. A aula dominical é isso, irmãos. É estudo assim, ó. A gente tem que ir aprendendo. Vamos lá. E aí ele vai, né? Aí tentamos fazer igual a frase da irmã Gilmaria aqui, para ver se cola, né? Que me desse por esposa, Senhor. Ela me deu da árvore, eu estava com fome e comi. Acabou. Beleza. A dele, né? Aí Deus falou, tudo bem, já ouvi sua versão. Vamos lá. Disse-lhe Deus à mulher: que é isso que fizeste? Pergunta. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. E eu o quê? Vamos tentar apaziguar, igual a Gilmarinha aqui. Vamos tentar trazer sua vez para o texto, né? Pode falar, Vetinha. Pode falar. Sabe o que eu noto aqui? Que ela pega e conta. Tá bom, ela se deixou enganar e ela comeu. Mas ela não atribuiu a Deus, em nenhum momento ela chegou e acusou o Senhor. Em nenhum momento ela apontou como Adão fez. Ó, presta atenção, boa, Vetinha. Até este momento, Deus não proferiu nada ainda. Nada. Até que está bem dentro da caixa. Pode ver que Deus ainda não proferiu nada. Ele estava apenas no jogo de perguntas. Ele não fez nenhuma sentença. É ou não é? Ele só está ouvindo primeiro. Ouvindo. O que você fez? Pá, entendi. O que você fez? Tá, entendi. Aí agora... Porque aí, irmãos, a serpente também não vai falar, eu vi a árvore lá e peguei e eu dei para ela. Não. Ia parar em algum lugar essa bronca. Ia parar, porque o jogo de batata quente... Aqui detalhe, ó. Presta atenção, tá, irmãos? Isso aqui é bom para a gente conseguir entender. Aqui a justificativa foi de cima para baixo. Tá? Começou de Adão, Eva e serpente. Gravem bem isso, foi de cima para baixo. Tá? De cima para baixo. Agora, presta atenção no que Deus vai fazer, ó. Isso, agora a inversão de valores. E aí, irmãos, nós vamos tentar ver se a gente consegue. Não sei se vai, vamos ver. Vamos lá. Aí começa a serpente, ó. Então, ela falou, a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus, eu fico imaginando aqui, tipo, lógico, irmãos, eu viajo. Mas aí Deus chega e fala, agora. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és. Grava aí qualquer coisa da sua Bíblia essa palavra maldita, que nós vamos estudar um pouco sobre isso. Maldita és entre todos os animais domésticos, tá? E és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Certo? Começa aí. E aí depois eu quero nós vamos tentando alinhar as coisas, tá? Então ela fala o quê? Maldita és, tá? Maldita és. Vamos lá. Grava este versículo 15, irmãos. O versículo 15, depois o Fez quiser dar a opinião dele, assim é legal pra gente. Mas esse versículo 15 ele vai dividir tudo a partir de agora, tá? Lógico que depois nós vamos estudando sobre isso, tá? E aí nós vamos ler. Se não der tempo hoje, a gente começa na outra aula. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Depois, irmão, se vocês tiverem com uma outra versão, a gente lê, tá? Aqui tá, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, tá? E o seu descendente. Lembrando que ele começa com a serpente,
fala da serpente, aí ele pega da mulher e aí ele só usa uma palavra aqui. O seu descendente. Não é os seus. É ou não é? Está aí na Bíblia de vocês? O seu, é ou não é? Ou está no plural a Bíblia de vocês? Seu, não é? Seu descendente, não é isso? Beleza. É isso que nós vamos ter que ir gravando. Boa, pastor. Obrigado. Então, a do Senhor é semente. Guarda bem isso daí, semente. Porque nós vamos estudar aqui, irmãos, que ambos vão ser sementes. Senão, é que falta 5 minutos. Mas ambos vão ser sementes. Ambos vão ser sementes. Tá? Para a gente conseguir entender. A do pastor, a versão dele já está falando semente. Tem algumas versões que falam semente, tem versões que falam descendência, que é, irmãos, a mesma coisa. Porque nós somos adultos aqui, todo mundo aqui os que estão nos acompanhando em casa, eu creio que também estão na aula. O homem, quando ele deposita o sêmen na mulher, é uma semente. É ou não é? Não germina essa semente e cria o feto e cria semente, descendência, é ou não é? Então, bem, vamos lá. E a mulher disse, né? Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Certo? Presta atenção, é que agora a Gilmarinha saiu, né? Mas presta atenção no seguinte, irmãos. O que ele fala aqui? Eu queria perguntar para os irmãos, com a qual a gente explica na outra aula. O que vocês entendem com o teu desejo será para o seu marido? Ou o teu marido? A gente tem 3 viés aí. Primeiro, o desejo pelo seu marido é a parte sexual. Agora você só tem que desejar ele. Ele é seu marido. Tá entendendo? Ele é seu marido. Ou a parte sexual, mas não só, tipo, aí entra o negócio de traição e essas coisas. E a terceira corrente que o povo mais acredita aqui, irmãos, é que é o seguinte: quando ele fala aqui, ó, o seu desejo será para o teu marido, a onda feminicista, ela pega do quê? Aqui, a luta da mulher é ser maior que o marido. Tá entendendo? Maior que ganhar mais espaço que o seu marido. Ela pega essa frase, ó, o teu desejo será para o teu marido, de governar. Mas aí Deus arremate e fala o seguinte: mas ele te governará. E também entende, irmãos, o que é ele te governará. O pastor vai dar spoiler aí então já. A minha aula já foi, velho. Pode falar. Que é uma área difícil para compreensão, porque a mulher, ela é difícil para ela entender que no casamento existe, cada um tem o seu papel. Perfeito? E que o homem tem da parte de Deus a autoridade final, a palavra final. Que é onde entra o feminismo, como o nosso irmão Rafael já colocou, onde eles vão deturpar isto. Falando de direitos iguais, que a mulher tem o mesmo direito, enfim, aí vai deturpar tudo. Entendeu? Por quê? Porque na verdade cada um tem o seu papel. Não é que o homem é maior ou vai pisar. Não é isso. Mas cada qual tem o seu papel na família, para que ela seja bem estruturada, para que ela seja, sabe, bênção aonde ela está. Por isso que a família está sendo tão, sempre foi, né? Desde aqui nós estamos vendo que a intenção do adversário já era destruir o relacionamento ali, né? E vem fazendo isso até hoje. E a intenção é acabar realmente com o papel da família, porque uma família bem estruturada é um estado, é um município, é uma nação bem estruturada. Mas se ele destruir isso, acaba ruindo tudo. Entendeu, irmãos? E assim, quando ele fala ele te governará, lembra que eu falei dos atributos do homem e os atributos da mulher? Lembra? O homem, irmãos, ele é o sacerdote do lar. E um homem frouxo, ele não governa o seu lar. Tá entendendo? Quando Deus está falando aqui para a mulher do desejo do teu marido,
Tá? Uma grande parte da corrente teológica, ela acredita o quê? Que nesse espaço, o liberalismo, ele quis fazer o quê? Pegando esse texto, falando assim, a mulher, ela quer conseguir o espaço do homem. Sendo que o pastor explicou uma coisa interessante. Irmãos, não é briga de espaço. É respeito. Tá entendendo? Respeito. E tem atributos que são dados ao homem que não é dado à mulher. E como tem tributos, como nós acabamos de falar do radar da mulher, que não é dado ao homem. Só que o homem vai responder pela sua família. Como Cristo responde, porque ele sendo o cabeça da igreja, o homem é o sacerdote do lar. Então o homem, ele responde sim pela sua família. Eu sim no céu vou responder pela Bruna, e sim vou responder pela Maria Eduarda, querendo eu ou não querendo. Estão conseguindo compreender? É isso. Por exemplo, assim, uma mulher que ela é divorciada e o marido abandonou, ela vai responder pelos seus filhos. Vai responder. Então, o problema é que estão querendo generalizar e estão querendo escrachar a palavra do Senhor. E não é assim. Por isso que eu falei para os irmãos, se você não entende Gênesis, dificilmente você vai conseguir entender o restante da Bíblia. Porque Gênesis é onde Deus começa a trilhar tudo aquilo que Ele planejou. Tudo que Ele planejou, tudo. E Ele continua. E aí Ele fala da mulher, nós falamos, e aí fala, Ele te governará. Porque, lógico, vai ser responsável, o homem é responsável pela sua mulher e pela sua família. Tem que ser responsável, tem que ser. E aí ele fala assim, e Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenei que não comestes, o que ele fala? Maldita é o quê? A terra. Então, peraí, não é o homem. Ele não falou que maldito é o homem. Ele fala maldito é quem? E ele fala maldito mais para quem? Grava, irmãos, linka, porque nós vamos entender o que Deus está querendo mostrar com a sua criação. Pode falar, pastor. Voltando um pouquinho só atrás com relação ao que nós estávamos falando sobre o que Deus fala sobre o governo do homem na casa. Aí lá em Efésios capítulo 5, versículos 22, quando o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, traz o ensinamento dos deveres domésticos, aqui ele já está falando diretamente para a família. Ele vai dizer assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Aí ele continua, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, aqui, a mulher se submete ao domínio, do homem. Mas ao homem, que às vezes as mulheres falam, eu vou me submeter, vou ficar debaixo da... Não. Mas olha só como que para o homem a palavra é mais pesada. Aqui no versículos 25, o Senhor diz a nós através do Espírito Santo pelo apóstolo Paulo: vós maridos, amai vossa mulher. Olha só como que o negócio vai pegar aqui. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Estão vendo? Mas teve um princípio. Amor sacrificial. Teve um princípio. Aonde foi o princípio, irmãos? Vocês estão vendo como que eu respeito a irmã Gilmarinha, mas não tem como ali foi um diálogo simples. Porque já desestruturou, irmãos. Aquilo que era perfeito deixou de ser perfeito. Já começa a desestruturar tudo. E aí ele fala da serpente, que a serpente é maldita. E ele vai falar mais ainda. Ele vai falar assim: e a terra agora também é maldita por causa de você. Por causa de você. E na próxima aula, o ano que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos ler esse texto lá em Romanos 8, que fala que a terra, a natureza, ela geme, esperando o dia da redenção, para ela ser liberta deste pecado que está assolando até ela. Para vocês verem o tamanho que foi, obrigado, Naldo, o estrago que aconteceu, o tamanho da sarcacidade do diabo em querer frustrar o plano de Deus.
Porque o plano de Deus, ele é perfeito, ele não deixou de ser perfeito. Só que através desta queda, Deus, ele precisa, não é que ele precisa, né, irmão? Eu usei a palavra errada. Mas Deus, ele traça um plano para essa humanidade caída já. Ele traça um plano, porque eu coloquei aqui no texto, mas eu não vou, devido ao horário, mas eu coloquei até em aspas, se assim pode dizer, porque a partir deste momento, através da semente, vai começar todas as aspas, irmãos, uma guerra santa. Uma guerra santa. Porque logo em seguida, quando Deus fala maldito para a serpente, ele vai falar mesmo maldito para Caim. E ele vai falar de Caim até a 7ª geração. E vai entrar um outro da 7ª geração de Caim que vai dobrar aquilo que Deus prometeu. Que ele falou, não é mais 7, é 70 vezes. E aí vai começar essa briga, irmãos, entre um lado e outro. Vamos assim dizer, se a gente pode assim dizer, se a gente pode assim, né, afirmar isso. Tá entendendo? Porque que acontece? Quando ele fala dessa maldição, quando ele fala da serpente, aí na próxima aula é interessante, até eu gostei do Fê, mas lá o ano que vem, se assim permitir, nessa semente da serpente, que nós vamos ver lá em Apocalipse, que ela é dada ao nome de diabo, nós vamos ver que fica o diabo tentando frustrar o plano de Deus sempre. E Deus vem trabalhando até chegar em Cristo. Estão entendendo? E nós vamos ver isso literalmente, porque nós vamos ver Ismael. Irmãos, vai ficar essa divisão. Deus vai escolher um povo ou não escolhe um povo? E aí fica o outro lado e vai vindo, porque não vai cair sobre Caim. Aí você fala Caim, aí vai vir, você vai ver o Enoque, que não é esse Enoque do filho de Sete. E ele vai vindo. Logo em seguida a gente vai ter o quê? Os 3 filhos de Noé. E um dos filhos vai ser maldito também. Porque ele vai abençoar 2 e vai amaldiçoar um. É ou não é? E continua a narrativa na Bíblia inteira, irmãos. Vai vendo. E aí entra o que a nossa irmã Gilmarinha falou, que agora ela não está aqui. Até a tentação de Cristo. Exato. A consequência daquele ato vem até... como não está dizendo, até esse momento. Depois nós vamos ler, irmãos, que fica mais fácil. Nós vamos ler os textos bíblicos, nós vamos ver Lucas falando sobre a serpente, nós vamos ver Romanos, nós vamos ver Apocalipse falando sobre a serpente, tá? Já falando o que? Do diabo. E Deus ali, ele precisa, né? Não digo precisar, irmãos, Deus não precisa de nada, mas ele traçou o plano, porque ele sabia que se ele não, vamos dizer, entenda o que eu vou falar, tá, irmãos? Se ele não tivesse traçado aquele plano para a humanidade dele, criação dele, o diabo já tinha destruído tudo. Tudo. Então fica essa semente, que a Bíblia do pastor Ronaldo fala, vai ficar essas sementes e vai ficar, entre aspas, essa guerra santa, irmãos. Porque Deus é superior, com certeza, e não tem o que comparar. Mas aí nós vamos vendo nas descendências que o diabo vem fazendo estrago também. E ele vai vir fazendo estrago, os irmãos podem ver. Os irmãos, cara, vários exemplos nós vamos pegar da Bíblia de 2 irmãos, que Deus ele pega um e o outro vai ficar amaldiçoado. E assim vai vindo. Você pode ver que coisa interessante, irmãos, porque na verdade essa guerra que existe é somente entre a criação de Deus. Deus ele está acima. Isso. Mas a criação dele é que eles geraram esses conflitos. Deus ele está acima, ele está só acompanhando tudo que está acontecendo, que a própria criação dele é que está realizando o conflito. E aí encerra essa conquistitude, aí no ano que vem a gente fala então sobre isso legalzinho, com mais tempo. Essa promessa ela vai se encerrar onde? Em Cristo na cruz. Porque é onde Deus, a gente costuma brincar lá na sala de aula, é onde Deus ele dá o checkmate no jogo de xadrez. Porque ele fala, agora foi selada a sua sentença, porque Cristo venceu a morte, Cristo te venceu, e o seu destino já estava selado, mas através de Cristo sela o destino dele. Amém? Irmãos, desculpa, obrigado pela presença dos irmãos, pela participação, foi muito, é bom a aula assim de debate. Eu creio que dessa semente aí, os irmãos estudem em casa, porque vai dar uns debates legal,
também, porque tem contrapontos, e é legal o contraponto, porque a gente vai estudando, né, e vai vendo onde vai pegando, né. E aí, Gilmarinha, eu tentei fazer aquela voz suave ali, mas não virou. Não virou. Desde a parte de Adão virou, que foi o principal, não virou. Não virou. Mas tentamos, né? Tentamos. Entendeu, irmãos? Lembrando os irmãos, que eu sempre falo isso, tá? Ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Todos nós aqui somos carentes da graça de Deus, todos. Por isso, irmãos, que nós temos que olhar para nós mesmos. Nós mesmos, não o próximo. Nós mesmos. E assim, irmãos, a inteligência, ela vem através de estudo. Então eu falo isso para os irmãos: estudem a palavra de Deus, irmãos. Anotem, risquem, grifa, passa para um, para outro, porque só assim, irmãos, a gente consegue entender mais a graça do Senhor. Amém? Então eu agradeço a oportunidade e a última aula, né, irmãos? E quando? Em fevereiro, né? Fevereiro a gente tem bastante assunto aí para falar sobre esse Gênesis 3:15 aí, dia 12, sobre essa promessa. E aí, irmãos, vamos conversar. E já estudem vocês em casa também sobre isso, tá? E eu agradeço essa rica oportunidade e Deus abençoe, Fê, pela confiança aí.